A graça e paz, meu povo amado, tudo bem com vocês? Eu sou o apóstolo Robson Fontes. Hoje eu quero compartilhar uma experiência com vocês. Quero trazer um estudo. É um assunto muito polêmico, pelo qual nós temos visto aí as igrejas passando por diversas situações, diversas dificuldades. Mas hoje eu quero trazer algo da parte de Deus. Cobertura espiritual. Muitos não sabem o que é uma cobertura espiritual. E nós sabemos que é muito importante a cobertura espiritual, aonde trata de uma preocupação, de uma proteção, não é isso? E de uma correção entre o líder e o seu liderado, ou seja, entre os pastores e as ovelhas. É importante a gente aprender isso, colocar em prática. Eu desde já peço a você que seja bem-vindo ao meu canal, compartilhe nossos vídeos, envie para as pessoas que necessitam de uma palavra como essa, porque o que tem de pessoas fazendo, achando, indo pelas redes sociais e querendo fazer as coisas do jeito que ela acha que tem que ser, não. O nosso Deus, ele é um Deus organizado. Então é por isso que eu quero compartilhar com você. O que é cobertura espiritual? A cobertura espiritual é um princípio de proteção, submissão, alinhamento sobre a autoridade espiritual instituída por Deus. Veja quanto é importante. Ou seja, a cobertura espiritual é o que é, aleluia, é um princípio de proteção, submissão, alinhamento sobre a autoridade espiritual instituída por Deus. Então Deus, ele levanta o líder para tomar conta do rebanho, o pastor, o apóstolo, o bispo, para tomar conta da sua igreja, mas as ovelhas têm que entender que tudo tem um princípio e tudo é com ordem de essência. Então, a autoridade espiritual é o pastor, certo? Que vai estar tomando conta das suas ovelhas. Em troca disso, ele trabalha ensinando as ovelhas a ter o quê? Submissão, a ter o quê? Proteção, a ter o quê? Autoridade espiritual, repreendendo todo o mal sobre a vida das ovelhas. E é por isso que é importante você, meu irmão, você que é membro de uma igreja, você que visita, ou você que está em todas as igrejas, todo culto eu vou para uma diferente, é importante você congregar. Por quê? Para você estar debaixo de uma autoridade espiritual, que é a cobertura. Então, prestamos atenção no que Deus vai falar. A ideia é que Deus opera no meio de toda estrutura de autoridade espiritual. Ou seja, Deus não é um Deus que levanta um pastor, Deus não é um Deus que levanta um apóstolo para poder as ovelhas fazer o que quer e do jeito que elas querem, e tem que ser como elas querem, se não sai da igreja. Ei, problema das ovelhas. Quer sair da igreja? Saia. Contanto que você respeite a autoridade eclesiástica que Deus levantou para cuidar de você. Porque o que a gente tem visto mais hoje, nos últimos dias, são ovelhas rebeldes que não querem compromisso com Deus, que quer estar em igreja de revelação, que quer estar em igreja quando vem um pregador de fora, os membros das igrejas se saem da igreja, época de festas, os membros da igreja deixam de congregar para curtir as coisas do mundo. Você, cuidado, você foi instituído pelo próprio Deus para você congregar, então você é necessário você ter respeito, ter amor ao seu líder, colocando no seu coração ser obediente, ser submisso, estar à disposição do seu líder para que o nome do Senhor venha ser glorificado. Por quê? Vocês observem que a cabeça do líder é Jesus. Jesus é o cabeça. O pastor, a pastora, os apóstolos, os bispos que estão na frente de obras são o quê? São pessoas instituídas pelo cabeça que é Cristo. Então, nós temos por obrigação de respeitar as nossas autoridades espirituais, porque do respeito que você tem pelos seus pastores que vem a cobertura espiritual de Deus na vida de vocês. Amém? O importante é o conceito da cobertura. É a gente entender que no mundo espiritual tudo não é de qualquer jeito. Tudo tem um princípio, tudo tem um fundamento. Então você, meu irmão, você que é ovelha, você que está afastado, que saiu da igreja porque olhou para o pastor, olhou para os defeitos do pastor, olhou para os defeitos dos homens, dos colegas. Então, volte
olhe para Jesus. A sua finalidade é você olhar para Jesus. Amém? E não é um termo bíblico direto, mas é um princípio extraído de vários textos sobre a autoridade de liderança espiritual. Então, a cobertura espiritual, ele não é um princípio somente bíblico, mas é extraído de muitas coisas que a Bíblia traz, certo? Não é só o foco a Bíblia, mas tem muitas coisas que a gente extrai para poder a gente manter o comportamento, a postura de Cristo na igreja. Então é importante você hoje entender como é importante a cobertura espiritual. Os fundamentos que tem uma cobertura espiritual dentro da Bíblia, que eu quero trazer para você, né, esse estudo para você entender melhor. Deus trabalha por meio de autoridades. Olha só, o meu Deus, o seu Deus, trabalha por meio de autoridades. No livro de Romanos, capítulo 13, versículo 1 e o versículo 2, diz assim a palavra do Senhor: não há autoridade que não proceda de Deus, e as autoridades que existem foram por ele instituídas. Ou seja, toda autoridade ela é constituída por Deus. Aí agora você tem que ter, mas a autoridade do político foi sim, Deus permitiu que ele ganhasse as eleições. Então foi delegado sobre aquela pessoa que ganhou as eleições uma autoridade. E foi constituída por Deus sim. Então você tem que respeitar as autoridades. Não é sair por aí falando mal do apóstolo, não é sair por aí falando mal do seu pastor, não é sair por aí falando mal do seu bispo, falando mal das pastoras. Por que isso? Se você não concorda com elas ou com eles, peça a bênção, mas você vai congregar no lugar que você possa fazer tudo. Mas na igreja, que tem um líder levantado por Deus, as coisas têm que ser da maneira como Cristo ele nos ensinou. Amém? É por isso que é importante. Observe. Isso inclui, preste atenção, isso inclui as autoridades civis, mas o princípio se estende também à autoridade espiritual. Olha só, vem a autoridade espiritual constituída, né, por Deus, pastores, autoridades eclesiásticas constituídas por Deus. Então nós temos que manter o respeito, porque se não tiver um respeito sobre o seu líder, sobre a sua liderança, sobre aquele anjo da igreja, você vai estar em rebelião. E a rebelião contra a autoridade espiritual legítima é vista como rebelião contra Deus. Se Deus levantou um pastor, se Deus levantou um apóstolo, se Deus levantou um líder, você tem por obrigação de você estar ali para obedecer. Por mais que você não concorde, mas a sua finalidade como ovelha é você obedecer. Chegue para o seu líder, converse com ele. Eu não estou de acordo com isso aqui, eu não estou, mas a sua finalidade é você obedecer para que a cobertura espiritual esteja sobre a sua vida. Amém, meus amados irmãos? Eu quero trazer aqui textos, inclusive o nosso amado irmão Moisés, ele teve uma autoridade, ele teve uma cobertura espiritual que ele, Deus levantou ele, certo? Como legislador entre Deus e os homens, para trazer para aquele povo uma autoridade, um respeito, uma submissão. E ali Moisés, mediante a peleja, Deus levanta ele como autoridade para tomar conta do povo de Israel. No livro de Hebreus, capítulo 17, versículo 13, 17, 11 e o versículo 13, quando Moisés levantava as mãos, Israel prevalecia na batalha. Quando abaixava, os amalequitas venciam. O que é que isso quer dizer? Isso quer dizer autoridade espiritual, isso quer dizer cobertura espiritual sobre a igreja. Deus levantou Moisés como autoridade. Quando Moisés estava na batalha, estava em guerra, ele levantava as mãos, o povo de Israel prevalecia. Quando Moisés cansava de estar com as mãos levantadas, que abaixava, os amalequitas venciam. Ou seja, é importante você sempre, quando você for para alguma visitar, for cantar, ou você for pregar em algum lugar, você vai estar em uma guerra, numa batalha espiritual. Você vai estar levando ali a presença de Deus. Vai ter confronto no mundo espiritual. E se você for sem a bênção do seu líder, você vai estar, de uma certa forma, descoberto. Você vai estar perdendo a batalha.
você vai pregar, a pregação não vai ser boa como merece. Por quê? Porque você está indo em rebeldia. Você está indo sem a permissão do seu líder. Você vai cantar, você vai louvar, você vai adorar. Mas se você for fazer isso nas escondidas, não vai fluir a sua adoração, não vai tocar no íntimo daquela alma que necessita, porque a Bíblia diz que o louvor liberta. Mas como é que Deus pode libertar uma pessoa que você vai cantar, você que é o cantor, que está preparado para levar a presença, se você está na rebeldia com o seu líder? Então você não pode, de maneira nenhuma, você não pode levar a presença de Deus. A rebeldia é um dos pecados maiores que tem. Inclusive, Deus compara com o pecado de feitiçaria. É necessário você chegar para o seu líder, olha, apóstolo, olha, bispo, olha, pastora, eu recebi um convite para eu ir louvar, a senhora me libera? Se ela disser vá debaixo da bênção, pronto. Semelhante a Moisés na batalha, Moisés levantando as mãos, então o povo de Israel, você que vai levar, aleluia, a presença de Deus para aquela situação, para aquele povo que vai receber, então Deus aí vai honrar. Então, você for cantar, debaixo da bênção, vai fluir. O que você for pregar, debaixo da bênção, vai fluir. Porque se você for de qualquer jeito, os amalequitas, que são os inimigos, que são os demônios, eles vão prevalecer em alguma parte do louvor, em alguma parte da pregação. Então é necessário você ter essa convicção diante de Deus. Amém? E Deus, ele é maravilhoso, meus amados irmãos. Os irmãos observem que Moisés servia como cobertura espiritual, olha só, sobre Josué e o povo. Moisés, ele servia como cobertura espiritual sobre Josué e o povo. Então, o que é que Deus está mostrando para você? Você que é membro, você que é cabeçudo, que tem a cabeça dura, que não quer ouvir, acha que pode estar na igreja. Mas quem manda em mim é Cristo. Não é assim não, viu? Claro, quem manda em você é Cristo, mas Deus levantou as autoridades para poder fazer a diferença, para lhe ensinar a ser humilde, para lhe ensinar o caminho da salvação. Porque com Jesus, a Bíblia diz que ele é o caminho. Mas se você for uma pessoa soberba, uma pessoa prepotente, uma pessoa que se acha que é melhor, que não deve dar satisfação, então você não congrega mais na igreja. Você fique no lugar onde pode tudo, porque tem igrejas aí que pode tudo, né? Mas as igrejas que foram levantadas seriamente por Deus, as coisas têm que ser como Deus determinou na palavra. Então é importante você se enquadrar em uma igreja que você possa estar no estado de submissão, né, de aprendizado, para poder levar o evangelho a muitas das criaturas e através da sua humildade, da sua submissão, Deus fazer coisas tremendas. Amém? A vitória vem do posicionamento espiritual de liderança. Olha só, a vitória vem do posicionamento espiritual de liderança. O que é que isso quer dizer? Isso quer dizer que nós, pastores, nós líderes, nós temos que ensinar as nossas ovelhas sobre a cobertura espiritual. Tem muita gente que falta às igrejas, falta muitos cultos, aí quando vem com tantas histórias, peraí. Ali não é casa de mãe Joana não, pessoal, ali é casa de Deus. Nós temos que ter respeito, primeiramente, à presença do Senhor, e nós temos que ter respeito a quem Deus colocou no altar. É por isso que tem a cobertura espiritual, certo? Esse irmão que gosta de faltar muito, perder muito culto, caso de enfermidade, Deus está vendo que é caso de enfermidade, né? Caso de trabalho, Deus está vendo que é caso de trabalho. Mas tem situações que a pessoa não está trabalhando, mas está em casa. A pessoa não está enfermo, mas está em casa. Aí não tem desculpa para Deus, certo? Porque Deus, ele vai cobrar, e o mundo espiritual cobra sobre isso. É por isso que é importante nós líderes, certo? Nos posicionar ensinando, porque a vitória vem do posicionamento, dos ensinos, para que a ovelha venha crescer na graça e no conhecimento de Deus. Olha só, Paulo e seus filhos espirituais. Paulo, apóstolo, ele teve por obrigação de ensinar aquele povo, certo? Porque também o pastor, o apóstolo, o bispo, eles são pais espirituais para você. Você que é obreiro da casa do Senhor,
Os líderes são pais espirituais. A pastora é mãe espiritual. O pastor é pai espiritual. O apóstolo, apóstola. O pastor é pai, a apóstola é mãe espiritual. Justamente Deus levantou para poder você entender que pode o teu pai e tua mãe biológico te abandonar. Mas Deus não vai lhe abandonar. Porque Deus levantou pais espirituais, uma família espiritual para dar suporte a você no momento da queda, no momento da desavença. Então Deus, ele usa os apóstolos, usa os pastores, usa os líderes para dar um conforto, para dar uma orientação melhor para você. É por isso que aqui o apóstolo Paulo, ele foi pai espiritual. 1 Coríntios capítulo 4, versículo 15. Porque ainda que tivesses, olha só, ainda que tivesses 10.000 instrutores em Cristo, não teríeis muitos pais, pois eu, pelo Evangelho, vos gerei em Cristo Jesus. Ou seja, ainda que tivesse 10.000 instrutores, certo? Ainda que tivesse 10.000 instrutores dizendo que era de Cristo, mas o próprio Paulo gerou os filhos espirituais através do Evangelho. Então veja que coisa tremenda, né? Que coisa tremenda. Deus usa Paulo para advertir o povo, os obreiros da época, certo? Para entender que mesmo sendo só abandonado, traído, Deus levanta Paulo como um dos grandes homens da Bíblia Sagrada, como nós sabemos, né? Por sinal, um dos maiores apóstolos que houve, né? Foi o apóstolo Paulo, um dos, né? Sabemos que houve vários, mas teve esse que mais se destacou. E o apóstolo Paulo, o próprio Jesus, foi o encontro dele no caminho de Damasco. Então, foi o próprio Jesus que apareceu a Paulo. E Paulo estava indo para uma missão para perseguir os cristãos. Então, Jesus ali aparece para Paulo e Paulo cai por terra e reconhece que Cristo é tudo na vida dele. Daquele dia por diante, Paulo teve um encontro com Jesus. Então, Paulo, por esse amor a Cristo, por esse amor ao Evangelho, que entrou no coração de Paulo, Paulo começa a pregar o Evangelho sobre todo mundo. E aí vai começando a fazer filhos na fé. Então, os apóstolos, você que é líder, você que é pastora, que está na frente de uma obra, a pastora, o apóstolo, a bispa, elas são mãe espiritual para você. E os apóstolos, os bispos são pais espirituais para você. Então, não despreze essas pessoas que tomam conta de você, que ora pela sua vida, que lhe abençoa no momento mais difícil. É por isso que é importante vocês honrar eles. Porque vocês honrando eles, vocês estão honrando Jesus Cristo. Amém? Os irmãos observem que Paulo se viu como um pai espiritual, o que envolve cuidado, correção e proteção. Então o apóstolo Paulo ele chegava para os filhos na fé, como Timóteo, como outros, como Áquila, e ele se preocupava como é que estava ele diante do Senhor, como é que estava a fé deles. Porque é um momento da vida da gente, meus amados irmãos, que a gente pensa em desistir. Se a gente não tiver um pai espiritual para lutar com a gente se desvia do caminho do Evangelho, porque não é fácil não. Então, quantas vezes o seu pai pastor, certo, chegou para você, lhe aconselhou, lhe corrigiu, mas tem ovelhas que é complicada. Tem ovelhas que não quer correção, não. Tem ovelhas que dizem, não, ele quer ver agora me corrigir, faz as coisas erradas, me dá uns conselhos, quer agora me corrigir. Não, você tem por obrigação de você ouvir a voz